Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada nós vimos o assunto de requisitos. Dentro do assunto, a gente listou várias técnicas para levantamento de requisitos. Nessa videoaula, a gente vai se aprofundar em uma delas, os cenários, que é a técnica que a gente vai utilizar mais ao longo do semestre. E como a intenção desse vídeo é ser extremamente prático, a gente vai ter só uma definição inicial do que são os cenários e já vai partir para um exemplo, ok? Então, cenários, o que é que são? É uma técnica para levantamento de requisitos que consiste em histórias elaboradas pelo analista, ou seja, nós, desenvolvedores, que exemplificam um uso específico do software por um usuário. Lembra onde é que paramos na última videoaula? A gente estava falando no documento de visão, estava falando de requisitos e viu que, a partir do que a gente sabia sobre o problema, sobre as necessidades e expectativas das pessoas envolvidas, a gente começou a identificar quem serão os usuários, quais são os seus requisitos funcionais e não funcionais. A gente parou nesse momento. Os cenários vão ser uma técnica que a gente vai dar seguimento ao levantamento de requisitos a partir daí. A gente já tem que ter uma ideia do que é o requisito funcional, quais são os requisitos funcionais, porque a gente vai descrever a utilização do sistema por um usuário. Então, já tem que ter uma boa noção de como ele vai usar o sistema. Olha, gente, num cenário completo, na documentação completa de um cenário, em geral eu tenho esses 4 tópicos aqui, digamos. Eu tenho a descrição do estado do sistema antes de começar o cenário, e aí eu tenho o fluxo normal ou principal de eventos, posso ter fluxos alternativos e excepcionais, e também eu vou ter uma descrição do estado do sistema ao final do cenário. Ou seja, eu tenho uma descrição de antes, uma descrição de como fica e uma descrição dos eventos que fazem uma coisa sair daqui para cá. Sendo que nessa videoaula a gente vai focar somente no fluxo normal de eventos, certo? Ou seja, a gente não está sequer documentando o cenário completo, certo? É a parte principal do cenário e mais para frente na disciplina a gente vai ver como é que é essa documentação completa. Vamos então entrar no exemplo. O que é que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer já um cenário documentado, certo? Esse cenário vai ser o do Clínica Digital, que é o sistema que a gente está utilizando como referência. E esse cenário, ele é um exemplo de utilização do sistema que vem a partir do requisito funcional gerenciamento de consultas. Quem é o usuário que vai ser o protagonista desse cenário? Vai ser o secretário. E a tarefa que ele está tentando fazer é o de marcar uma consulta. E aqui está o meu cenário documentado. Vejam, é um documento de texto simples. Aqui em cima eu coloquei uma breve descrição, né? Cenário de utilização para agendar consulta. E veja como é que é a cara do documento. Eu tenho basicamente uma lista numerada, 9 passos aqui. E o conteúdo dessa lista, vocês vão perceber que é como uma conversa do usuário, no caso o secretário, com o sistema. Então, o usuário vai tomar uma ação e o sistema vai responder essa ação apresentando alguma coisa. Vamos ler esse cenário todinho para ver se a gente entende? Passo 1. O secretário acessa o sistema. Se a gente está falando de um sistema web, seria o equivalente a digitar o endereço da página, certo? Então, ele digita o endereço da página, ele acessa o sistema. O que é que o sistema faz? O sistema apresenta para o secretário as agendas dos médicos cadastrados no sistema. Cada agenda exibe os dias úteis da semana atual e seguinte. E em cada dia da semana são exibidas as faixas de horário que aquele médico atende. Aqui eu vou fazer uma breve pausa para mostrar o documento de visão do Clínica Digital e explicar o seguinte: essa faixa de horário que ele fala é um conceito do próprio negócio, da própria clínica de pediatria. Então é uma coisa que está definida, inclusive, no glossário, no documento de visão. Faixa de horário é um intervalo de tempo em que podem ser marcadas consultas. Então, tanto consta aqui no glossário, como vai estar também aparecendo em várias regras de negócio, que é um conceito que a gente vai ver no encontro 5. Mas, basicamente, a ideia é
Uma faixa de horário é um intervalo em que eu posso marcar consultas. Voltando aqui para o cenário. O que é apresentado para o secretário? Ele tem as agendas dos médicos. Cada agenda exibe os dias úteis da semana que estamos e da semana seguinte. E em cada dia da semana são exibidas as faixas de horário que aquele médico atende, ou seja, os intervalos de tempo que ele atende. Em cada faixa de horário são exibidos os pacientes, nome e telefone, indicando o estado da consulta, se ela está agendada, em espera, realizada ou cancelada. E, além disso, quantas vagas aquela faixa ainda possui para agendamento. Depois de dar essa descrição, que é até razoavelmente elaborada, alguns de vocês talvez tenham pensado, imaginado o que é essa tela que o sistema vai apresentar. Talvez alguém não tenha nem conseguido formar uma imagem. Mas percebem o que é que eu estou querendo aqui? Qual é a intenção do cenário? É tentar dar uma descrição do que é apresentado. Porque essa descrição vai revelar como o sistema vai funcionar. Antes de entrar em detalhes aqui nessa tela, vamos seguir em frente. Veja, aparece isso para o usuário. O que é que ele vai fazer em seguida? O secretário pergunta ao paciente para qual médico ele deseja fazer o agendamento. Aqui, a gente está num cenário em que o secretário está conversando com o paciente. Aí, se ele está presencial lá na recepção da clínica, ou se ele está ligando, ou se ele está falando via WhatsApp, não interessa. Interessa é que o secretário está se comunicando com o paciente e pergunta para o paciente: você quer fazer o agendamento para qual médico? O paciente vai informar qual é o médico para o secretário. E aí, o secretário e o paciente vão conversar sobre dias e horários disponíveis até que o paciente escolha uma faixa de horário. Vejam, o secretário está vendo na tela as agendas, os horários, o que é que está disponível, o que é que não está para cada médico. Então, ele vai conversando aí com o paciente para fechar numa certa faixa de horário. Depois disso, o secretário seleciona a opção Novo Agendamento na faixa de horário escolhida. Selecionou essa opção. Que a gente pode pensar, né, um sistema web, novamente, ele clicou em algum botão, ele acessou algum link, ele fez alguma ação que representa essa opção Novo Agendamento. Como é que o sistema responde? O sistema exibe uma tela com um formulário com os campos nome do paciente e telefone. Então, um formulário com 2 campos só. O secretário solicita essas informações ao paciente, preenche o formulário e confirma o agendamento. Então, aqui dá para entender também que existe uma opção confirmar agendamento, um botão, alguma coisa desse tipo. E, por fim, o sistema volta a exibir a tela com as agendas dos médicos, agora com a consulta recém-agendada na faixa de horário escolhida. Ou seja, volta para a tela inicial e naquela tela que mostra um bocado de coisa, vai estar o agendamento que ele acabou de concluir. Perfeito? Isso aqui é um cenário de utilização do sistema. Vejam, é o passo a passo, é a conversa entre o usuário e o sistema para ele conseguir realizar uma certa tarefa. Voltando ao início do cenário, se você é do grupo que, ao ler esse passo 2, não entendeu nada, o que pode te ajudar é um protótipo de tela. Esse protótipo foi criado em conjunto ao cenário a partir do entendimento do analista. O que é que está sendo exibido aqui? Essa é a página principal de agendamentos que o secretário vai acessar. Então, eu tenho informações do dia da semana aqui, tem uma data, mês, e para uma certa data eu tenho faixas de horário. Essa aqui seria de 8 às 10. Então, esse retângulo aqui representa uma faixa de horário, esse retângulo aqui representa outra faixa de horário, e perceba que em cada faixa de horário eu tenho os pacientes que estão agendados. Então, eu tenho o nome do paciente, tenho o telefone do paciente, e aqui eu tenho o status do agendamento. Nessa imagem, eu tenho o protótipo do que está descrito lá. E veja como bate, certo? Ah, professor, quando você leu, quando eu li, eu entendi a tela completamente diferente. Não tem problema. Isso aqui é justamente para ver se a gente consegue fechar um mesmo entendimento. Obviamente que isso aqui é um protótipo de baixa fidelidade. Colocou aqui preto e branco porque tem muitas coisas que não importam.
O foco nesse momento, gente, é identificar quais são as informações que vão constar no nosso sistema. Mais importante do que elementos de interface são o conteúdo que a gente vai enviar para o sistema e receber do sistema. Então, esse é um dos focos principais do cenário. E aqui eu trago algumas dicas básicas para quando vocês forem documentar os cenários do projeto de vocês. Observem, gente, que o cenário ele não indica o que o sistema faz. Por exemplo, se eu disser o sistema salva as alterações do banco de dados, não é para documentar dessa maneira, certo? A gente não sabe como o sistema funciona ainda. A gente não sabe o que o sistema faz internamente. No cenário, a gente vai documentar o que é possível observar do ponto de vista do usuário. Então, o que é que o usuário está olhando para a tela, o que é que ele consegue entender que aconteceu, o que é que apresentou para ele, o que é que apareceu, o que é que mudou, o que é que sumiu. Esse é o foco, certo? Então, o usuário ele consegue detectar. O sistema informa que a venda foi efetuada e os dados foram salvos. Foi isso que aconteceu de verdade? Eu não sei. Isso é o que ele consegue observar. Além disso, um ponto muito importante. O cenário detalha mais o que o sistema retorna, ou seja, o que o sistema apresenta, e menos a ação do usuário. A gente voltar para o documento, a gente vê que o usuário seleciona isso, o usuário faz aquilo. É breve essa descrição. O que é rico, o que é detalhado, é o que o sistema retorna, o que o sistema apresenta. De novo, que o foco está nas informações que o sistema traz para a gente, nas informações que são passadas para o sistema. Só que geralmente o que é passado é muito pouco. É um formulário, o nome, o telefone, é clicar num botão, é acessar um link. O que o sistema traz é que é muito mais rico para a gente nesse momento, certo? Então não poupem palavras, não poupem texto para explicar o que é que o sistema está devolvendo para o usuário. Essa é a parte importante. E por fim, um algoritmo para elaborar cenários, para começar a elaborar cenários, né? Para decidir qual cenário eu vou elaborar. Então, minha recomendação é: seleciona um requisito funcional do seu sistema que já está documentado e que é um dos principais requisitos. Associado a esse requisito, provavelmente existe um usuário. Então, pensa nesse usuário que está relacionado a esse requisito e pensa numa tarefa que ele vai executar. Normalmente, um mesmo requisito vai ser atendido por várias tarefas menores que o usuário vai desempenhar. Então, pensa somente em uma, certo? E aí você vai descrever a utilização do sistema por esse usuário na realização dessa tarefa, da mesma forma como estava lá no exemplo, certo? Pense nele usando o sistema, o que é que ele vai fazer, o que é que o sistema vai devolver. E, por fim, documentar essa experiência, essa história que está sendo inventada da conversa entre o usuário e o sistema, que pode ser naquele formato de lista que eu utilizei, mas pode ser também em prosa, certo? O formato não é importante. Com uma lista enumerada, eu acho que fica mais fácil de entender. E aí é a minha recomendação. E é isso, gente. Essa videoaula acaba por aqui. Como tarefa, vocês têm que elaborar e documentar 1 ou 2 cenários do projeto de vocês. Então, tentem escolher os cenários mais importantes, as tarefas mais importantes, para já focar na parte principal do projeto de vocês. Ok? Então, até a próxima aula. Bom trabalho!